Quando você vai para Lucas capítulo 3, versículo 1, falando do início do ministério de Cristo e de João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim, vou ler para vocês na Bíblia. Vamos aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, quando os sumos sacerdotes eram Anás, tal, João Batista começou a pregar no deserto e Jesus veio. Muitos historiadores colocam essa data de Lucas no ano 27 de nossa era. Eu trabalho com essa hipótese, que Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo. Um dia eu posso explicar para vocês essa data, aliás, no ano que vem, se essa data do 27 estiver correta, eu acredito que esteja, nós temos 2000 anos de comemoração do batismo de Jesus. Eu vou fazer um barulho na internet aqui, vamos falar sobre o batismo de Jesus. Ano que vem, 2027, 2000 anos do batismo de Cristo, com a pregação de João Batista. Mas o problema está com essa expressão, Lisânias, tetrarca de Abilene. Por quê? Quando você vai a outra fonte histórica, de novo, Joséfo coloca Lisânias sendo morto por Marco Antônio na época de Cleópatra. Lembra que tinha aquela tríade lá, né? Pompeu, Marco Antônio e Júlio César, e Cleópatra flertando com eles ali? Pois é, o Flávio Joséfo vai dizer que Lisânias primeiro foi morto, Lisânias, que era tetrarca de Abilene, é o mesmo, que ele foi morto por Marco Antônio, em 36 a.C. Aí Lucas já põe Lisânias sendo tetrarca de Abilene em 27 depois de Cristo, ou seja, existe uma discrepância, de novo, entre Joséfo e Lucas, de 64 anos. Como é que a gente resolve isso? Aí o Ramsay, ele começou a observar que já havia, por exemplo, uma inscrição de Abila e Abilene é o mesmo nome. Essa inscrição foi encontrada no século XVIII, e nós temos um pedaço dela aí, ela é maior do que isso, eu só peguei esse pedacinho, onde ela diz assim, pela salvação dos senhores Augustos e de toda a sua casa, Nefeu, liberto de Lisânias, o tetrarca, ergueu esse templo. Então está falando de um escravo chamado Ninfeu, que foi liberto de Lisânias, o tetrarca. E isso aconteceu, de acordo com essa inscrição, pela salvação dos senhores Augustos e de toda a sua casa. Aí que vem uma coisa interessante, porque, eu vou até mostrar o próximo aqui, para vocês, essa expressão, pela salvação dos senhores Augustos e toda a sua casa, essa inscrição só era própria na época de Tibério e Lívia, a esposa dele, que eram chamados de senhores Augustos, Augusto e Augusta. Então, os historiadores romanos, de maneira geral, inclusive o próprio Ramsay, falaram, essa inscrição só pode ser da época de Tibério. Se ela é da época de Tibério, isso me obriga a colocar Lisânias na época de Tibério, como tetrarca de Abilene na época de Tibério, e não na época de Marco Antônio. Então, essa inscrição mostra que quem estava errado era Flávio Joséfo. E quem estava certo? Lucas. Perceberam? Então, é nesses detalhes que a gente vai vendo a historicidade do livro sagrado. Vou dar outro exemplo para vocês. Atos 14, verso 5. Vou ler essa passagem aqui para vocês. Atos 14, verso 5, que é também do evangelista Lucas, que escreveu, Atos 14, verso 5, diz assim, então surgiu um movimento contra os gentios e os judeus com o apoio de suas autoridades para o maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Agora, qual que é o problema histórico com essa passagem de Paulo? Quando Paulo fala, porque veja bem, eles fugiram para cidades da Licaônia. Então, a questão é a seguinte, quando Lucas fala que Paulo e Barnabé fugiram para Licaônia e eles saíram de Icônio, esqueci de mencionar isso, porque no capítulo 14, verso 1 diz, em Icônio, Paulo e Barnabé encontraram juntos na sinagoga. Deixa eu voltar aqui para vocês me verem, para não confundirem com o que está escrito aí. Olha bem, Paulo
e Barnabé estavam em Icônio. Eu conheço a cidade de Icônio, na Turquia, já passei por lá várias vezes. Hoje é chamado de Konya, em turco moderno. Eles estavam em Icônio, ok? Aí começou a perseguição e diz que eles saíram de Icônio e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Mas vem cá, o problema é que muitos historiadores, como o próprio Flávio Josefo e outros, diziam que, Cícero, por exemplo, que Icônio pertencia à Licaônia. Aí nós temos um problema, porque se Icônio pertencia à Licaônia, como é que Paulo pode fugir da Licaônia para a Licaônia? Não faz sentido. É como se eu falasse que alguém fugiu de Londres para a Inglaterra. Londres fica na Inglaterra. Como é que não faz sentido isso? A única coisa que podia justificar o que Paulo está falando é se Icônio ficasse na Frígia. Só que Cícero dizia que Icônio era a capital da Licaônia. Poxa, aí agora piorou a situação, porque quem está certo é Lucas ou é Cícero? Até que o Ramsay fez uma pesquisa em várias fontes, inclusive ele pegou como Xenofonte, ele pegou Plínio, o moço, ele pegou o julgamento de Justino e percebeu que essas fontes, além de Lucas, também diziam que Icônio era uma cidade da Frígia e não da Licaônia. E em várias inscrições encontradas por Ramsay em Icônio estavam escritas em frígio, mostrando então que, a despeito da informação de Cícero, na época de Paulo, Icônio pertencia à Frígia e não à Licaônia. Mais uma vez, quem estava certo era Lucas. Era Lucas. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui também é com relação a como que Atos capítulo 12, verso 18, verso 12, Galho é chamado de procônsul. Muitos criticaram a palavra procônsul usada por Lucas como título para Galho, até que a inscrição de Delfos, num trecho, diz Lúcio Iúnio Galho, meu amigo e procônsul da Acaia. Ou seja, o mesmo título usado por Lucas, que os historiadores diziam ser um erro histórico, foi encontrado por Ramsay, confirmando aquilo que Lucas dizia. E várias outras inscrições que eu podia apresentar para vocês, gente. Paulo Sérgio foi comprovado pela história. A inscrição do Templo de Jerusalém, que falava que os gentios não podiam entrar ali, senão seriam mortos. Tudo isso mencionado. Eu até tenho uma lista aqui de vários elementos que foram encontrados por Ramsay e por outros historiadores, mostrando a historicidade de Lucas. Por exemplo, Erasto. E isso me chama atenção, que sempre que eu guiava grupos pela Grécia e chegava nas ruínas de Corinto, geralmente o pessoal só ficava em cima, mas eu faço o grupo descer, aqueles que têm condição, porque às vezes alguns são mais velhos, a uma ladeira, e lá embaixo nós temos uma estrada abandonada, eu esqueci de pegar uma foto dela, romana, cheia de mato, que eles nem ligam, nem limpam muito lá em Corinto. E lá está escrito o nome de Erastros, o tesoureiro da cidade que construiu aquela estrada. E Erastus é mencionado em Romanos 16 como sendo um dos companheiros de Paulo. Ele também é mencionado no livro de Atos. Lisânias, que eu falei com vocês, Icônio na Frígia, a piscina de Betesda, que é mencionada, o nome Politarcas, que é usado por Lucas, e que muito achava que era um nome completamente errado, um título errado, a piscina de Siloé, o achado de Pôncio Pilatos, em 1961, comprovando a existência de Pilatos. Ou seja, são muitos elementos da história que dizem que, diferente do que os críticos apresentam, a Bíblia tinha Lucas em grande grandeza. E aquele historiador que começou cético, olha o que ele escreveu no seu livro como testemunho depois de suas pesquisas pela Ásia Menor. Veja o que William Ramsay escreveu. Posso afirmar com absoluta certeza que comecei essa investigação sem uma ideia preconcebida em favor da conclusão que procurarei demonstrar ao leitor. Na ocasião, não era meu propósito estudar o livro minuciosamente, mas, mais recentemente, eu me vi em contato com o livro de Atos, tendo-o como uma autoridade sobre a Ásia Menor em questões de topografia, de usos e costumes da antiguidade. Para mim, foi ficando cada vez mais claro que, em inúmeros detalhes, a narrativa revelava ser maravilhosamente verdadeira. Aliás, principiando com uma ideia fixa de que a obra era essencialmente uma composição do segundo século,
e jamais aceitando que seus dados refletissem as condições do primeiro século, pouco a pouco vinha descobrir nesse livro um útil aliado na investigação de alguns pontos obscuros e difíceis. Ou seja, a Bíblia estava certa.